Santo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Pai. Toda glória e toda honra é dada a Ele em nome de Jesus Cristo. Que eu possa diminuir para que Ele venha crescer. Que eu possa continuar sendo instrumento nesta casa. Que eu possa continuar sendo instrumento para Ele, para toda a honra e glória do Senhor. Que tudo é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Está feliz com o Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, né? Por estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Antes eu vou contar aqui rapidamente algo que aconteceu ontem. Para a glória de Deus. Eu estava trabalhando, entrou uma moça no carro e eu comecei a conversar com ela da palavra do Senhor. E essa moça começou a olhar assim e escutar, mas vinha se maquiando, fazendo alguma coisa lá. E falando da vida dela. Por incrível que pareça, eu não sei como que é, mas Deus fala assim comigo. As pessoas estão como eu estou falando das coisas de Deus. Coisa que a pessoa às vezes nunca falou, nem com a pessoa mais próxima, Deus põe para que ela fale comigo. Não sei por quê. Ela começa a desabafar e falar. O Espírito Santo começa a tocar aquela pessoa, ela começa a falar da vida dela. E ela vai falando que eu fui, o Espírito Santo vai me usando de uma forma assim sobrenatural. As palavras vão vindo assim sem eu entender. E aí eu comecei a falar com ela das coisas de Deus. E essa jovem, ela começou a prestar atenção. E aí, a certa parte do caminho, ela começa a chorar. Porque, irmãos, eu estava conversando com ela e eu falei com ela assim, ela falou que ela começou a abrir o vídeo, falou que estava passando mal. Falou assim que não estava bem, porque ela anda de moto, ela não tem medo, mas ela anda de carro, ela tem medo. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu fui conversando com ela, falei assim, eu fiquei repreendido na sua vida, porque o inimigo fala que o medo não provém de Deus. O inimigo quer colocar medo em você, sabe por quê? Porque o carro é considerado o veículo mais seguro. A moto, não. A moto é boa. Mas o inimigo, ele quer colocar medo para você andar no carro, mas para você andar de moto, não. Só que a moto, você sabe que você não tem segurança nenhuma. Se você cair, qualquer coisa que acontecer, você machuca muito. Você pode até perder a vida. Qualquer ser humano pode perder a vida se for da vontade de Deus. Então, não preocupa não, porque Deus vai tirar esse medo seu. Creia, você crê que Jesus pode tirar seu medo? Eu não creio. E aí eu conversando com ela, falei, não, porque, moça, vou falar com você aqui, é Lívia o nome dela. Já lidou pessoas comigo, Deus permitiu que uma mulher entrasse no carro, mas uma criança foi curada. Você crê? Aí eu levei ela, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó. Eu falei assim, Lívia, eu não sei porque eu estou te falando isso, mas Deus conhece você, o Espírito Santo de Deus conhece a sua vida. Eu não conheço nada, mas o meu Deus conhece. Eu falei assim, né? Lá em Tiago 5, 14 ao 20 fala, se houver alguém doente ou enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem, e através da oração dele com fé, em nome do Senhor Jesus, ela se nasce curada. Porque a palavra de Deus vai falar, confessar os vossos pecados uns aos outros, confessar as vossas culpas uns aos outros, ou seja, confessar uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Aí na hora eu falei assim, o Espírito Santo me usou para falar com ela, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E naquele momento aquela menina começou a chorar, e eu não entendia por quê. E ela falava que ela tem um filho, mas que ela tinha vontade de ter outro, mas que ela descobriu que ela está com câncer no útero. Meu Deus. Eu falei, olha, glória a Deus. A vontade é de Deus, Nico. Mas se você crê, e depois eu até falar bastante coisa da palavra, Deus me usou para falar com ela devido a essa corrida. Eu falei para ela, se você crê e aceitar Jesus como seu eterno suficiente Salvador, mas crê, se você fizer um propósito com Deus, quiser conversar com Ele, fizer algo diante dele com sinceridade, e aceitar Ele como seu eterno Salvador,
com alegria, com sinceridade. Porque Deus sabe também, viu, Bíblia? Quando a gente aceita de verdade e quando a gente aceita de mentira. E quando a gente está mentindo. Quando a gente está falando a verdade, quando a gente está falando a mentira. Então, faça com sinceridade. Se você pedir Ele para te curar e aceitar Ele, prometendo andar com o fiel até o fim com Ele. Se Ele te der essa graça, se eu te permitir essa graça de você ser curada, você ter mais filhos como você tem um sonho, você vai dar testemunho do que Ele vai fazer. Mas aceita Jesus, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E Deus fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu também vos confessarei diante do Pai. Então, se Jesus está voltando, aceita Jesus, porque ninguém sabe da manhã. Nós sabemos que hoje nós deitamos, mas amanhã nós sabemos que nós vamos levantar. Ninguém sabe quando vai perdoar a nossa vida. E aquela menina foi. Deus me tomou para falar algo com ela. E eu perguntei para ela: você aceita Jesus hoje como seu eterno Salvador? Porque eu creio que se você aceitar Jesus hoje, Ele vai fazer um milagre na sua vida que vai ficar marcado para a glória de Deus. Que você vai chegar no hospital e os médicos vão fazer os diagnósticos, eles não vão achar nada para a glória do Senhor. Mas confesse o Senhor como seu eterno Salvador. E aí ela foi, naquele momento ali, eu fui falando, eu falei: repete comigo, eu fui falando, ela foi repetindo. E eu li e aceito Jesus. Hoje eu te aceito, Senhor, como meu eterno Salvador, e prometo ser fiel até o fim, em nome de Jesus. E fui falando lá, sabe, irmão? O Espírito Santo foi me tomando, eu fui falando com ela. E naquele momento, ela aceitou Jesus dentro do carro, para a glória de Deus. E eu creio que foi uma festa no céu, para o Senhor. Porque eu nunca fiz isso. Dentro do carro, nunca eu cheguei a falar com ninguém em relação a aceitar Jesus. Nunca. Deus me usou para fazer dessa forma. E naquele momento ela aceitou ali com a glória de Deus. E eu creio para Deus. Se aquele momento foi com sinceridade, só o Senhor sabe. Eu vi sinceridade com o olho dela. Mas se não foi, também o Senhor sabe. Mas está nas tuas mãos, porque eu lancei a palavra, lancei a semente. Já o que foi feito uma aliança naquele momento. Porque a palavra fala que onde que é ligado na terra, é ligado no céu. Então naquele momento foi feito aquele voto ali, foi feito, né? Naquele momento aquela pessoa aceitou Jesus para a glória do Senhor, amém? Então eu fico muito feliz, porque ontem foi um dia assim, que eu fiquei assim, impressionado com aquela situação. E aquela menina, se ela tiver fé, eu creio, em nome de Jesus, ela irá contar testemunho para a glória de Deus. E aquela mais uma alma na presença do Senhor, né? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora, segundo irmãos, vamos aqui para a palavra do Senhor, né? E aí, irmãos, abram a Bíblia em Gênesis 19, amém? Eu vou estar lendo aqui o versículo 1 até o 3, e depois eu vou passar para o 20, amém? Em nome de Jesus. Gênesis 19. Amém? Aleluia. Todo mundo achou? Glória a Deus, né? Fala assim: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo os loucos, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, ireis convosco
convosco caminham. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E confiou com eles muito. E vieram com ele. E entraram em sua casa e fez-lhe banquete. E cozeu bolos sem levadura e comeu. Agora o 20. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá. E é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Senhor Pai, usa-me esta manhã, Pai, para a glória do Senhor, porque eu creio, meu Pai, que eu sou instrumento da tua casa. E eu creio, Pai, quando o Senhor falar, abre a boca que eu colocarei palavras, é porque, Pai, é verdade. É porque, Pai, a palavra, meu Pai, o teu Espírito Santo vai colocar a palavra em minhas bocas. Pai, em minha boca, meu Pai, só vou falar somente aquilo que o Senhor tem para falar para a igreja, para conosco, Pai, porque essa palavra é sua, Pai. Essa palavra é bênção, Pai. Essa palavra, meu Pai, eu creio, Pai, que nós hoje vamos sair daqui edificados para a glória do Senhor. Vamos sair daqui, meu Pai, transformado. Vamos sair daqui esta manhã, Pai, em nome de Jesus, meu Pai amado. Cheio da tua presença, Pai. Que o Senhor possa manifestar a tua presença neste lugar, em nome de Jesus Cristo, mais um dia, Pai, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor já se faz presente neste lugar, porque a tua palavra fala que, Pai amado, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu me farei presente, em nome de Jesus eu creio. Amém? Palmas que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, eu estava lendo isso nessa palavra. O Senhor fala, no começo está falando que Ló recebe o quê? 2 anos em sua casa. Ou seja, Ló estava em sua casa, assentado na beira, lá fora, naquele lugar onde ele morava, naquele lugar onde se chamava Sodoma e Gomorra. Ló foi para lá com sua família. A Bíblia relata que no momento que Abraão pediu ele para fazer uma escolha para qual lado ele queria ir, se era para a direita, se era para a direita, para a esquerda, se era para a frente ou se era para trás. E Ló escolheu aquele caminho. Ele olhou para o lado assim, esquerdo, e achou bonito. Falou: eu vou para lá, porque lá já tinha tudo. E deixaste o lado direito para Abraão, porque é o lado onde olhava e não tinha nada, aos olhos humanos. Ele achava que lá não teria nada. Mas aonde ele deixou para Abraão, ele teve oportunidade na primeira escolha. Ele escolheu o lado de lá. E aonde era uma cidade que ele ainda não conhecia, ainda não tinha ido, porque ele estava a caminho de uma procura de um lugar. Porque quando Deus tirou Abraão, de sua casa, falou: vá-te, sai do meio da tua parentela, eu farei de você uma grande nação, levarei para você para lugares onde você irá construir a sua família. E aí, naquele momento, Ló foi para lá e Abraão foi para cá. Ou seja, Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Mas só que quando Deus tem que fazer algo na vida
vida de alguém, não importa o lugar, não importa como está aquele lugar, porque Deus, quando Ele tem de abençoar alguém, Ele abençoa independente do lugar que você estiver. Então, naquele momento, a palavra vai dizer que Ló chegou lá nessa cidade que era parada, que ali as pessoas, elas se corrompiam, as pessoas, elas cultuavam outros, idolatravam outros tipos de santos, deuses ali, era muita prostituição naquela cidade era terrível. Aquela cidade, ela era uma cidade onde tinha muita prostituição, onde tinha muito homossexualismo. Era uma cidade onde as pessoas faziam coisas terríveis que não agradavam ao Senhor. Glória a Deus. E aqui está falando que quando chegou este anjo lá, que foi dois anjos chegaram e desceram para conversar com Ló. Sabe por quê? Ló estava ali pensativo. Ló já tinha se adaptado com a sua família naquela cidade. Ló cuidava da sua família naquela cidade, já tinha sua casa, já tinha tudo. Mas só que Ló não podia continuar ali, porque Deus viu que Ló não poderia ficar no meio daquela sujeira. Porque ali estava muito sujo. Deus olhava para Ló e falava: não posso deixar que ele olhe com aquela família dele, não. Porque eu não estou agradando do que está acontecendo naquele lugar. Deus já tinha mandado os anjos descer, porque Deus já sabia que Ele queria destruir aquele lugar, porque aquele lugar estava sendo corrompido dia após dia. Pessoas não queriam saber de Jesus, pessoas não queriam saber de Deus, não queriam saber das coisas certas. As pessoas só andavam em caminhos errados, só faziam coisas erradas. As pessoas não ajudavam as outras, as pessoas eram egoístas, as pessoas só pensavam em si mesmas, as pessoas só se corrompiam dia após dia, praticando algo que Deus não agradava. Eles estavam praticando coisas horríveis que a palavra abomina. A palavra fala que aquele homem certamente, se deitasse com o outro, certamente morrerá. E ali estava tendo isso. Aqueles homens estavam se prostituindo um com o outro, mulheres uma com a outra. Estava tendo coisas horríveis naquele lugar. Deus estava quase vomitando. Ou seja, já tinha vomitado, porque aquilo ali era sujeira demais. Então, as crianças iam crescendo naquele meio e as crianças iam observando. Imagina a criança ver aquela situação, que ela falaria para o pai ou para a mãe, o que a mãe responderia àquela criança. Ou seja, estava fora da palavra do Senhor, estava fora da direção do caminho de Deus. Aquela cidade estava se corrompendo. Mas os anjos chegou ali. Os anjos estavam ali naquele momento. E a palavra vai dizer que quando esses anjos chegaram, diz que o povo ficou observando que entrou 2 homens na casa de Ló. E aqueles homens que entrou na casa de Ló era o anjo que Deus mandou para destruir a cidade. Só que o anjo olhou para Ló e falou assim, conversando com ele: eu vim aqui porque Deus mandou descer, porque Deus mandou que eu vinha destruir. Ele vai destruir essa cidade. E Ló olhou para ele, creio eu, que ficou meio assustado, porque Ló não imaginava que aquela cidade seria destruída. Porque Ló falou assim: agora que eu consegui construir minha casa, agora que eu estou com a minha família aqui, todo mundo reunido, agora que eu me adaptei neste lugar, Deus vai destruir a minha casa. Ou seja, a palavra vai dizer, Ló naquele momento estava pensando nas coisas materiais. Ou seja, naquele momento, a família de Ló escutou e ficou assim: agora o que eu vou fazer? Ou seja, eles começaram a ficar muito presos nas coisas físicas de Deus. Mas esqueceram que Deus estava fazendo aquilo ali para o quê? Estava separando. E eles, daquelas coisas sujas, porque Deus tinha algo para fazer na vida dele. Ou seja, Deus estava tendo cuidado, e a
a misericórdia de mandar os anjos ir lá e falar e avisar eles. Porque a palavra vai dizer em Amós 3,7, todo mundo sabe, que eu não vos farei nada antes de mandar algum dos meus enviá-los para vos avisar. Ou seja, Deus sempre vai avisar antes de fazer. E foi assim que aconteceu com Ló. E Ló chamou aqueles homens para dentro, a palavra vai dizer, e tratou e recebeu ele com carinho, com alegria, com respeito, e até ofereceu eles de lavar seus pés, né? Ou seja, aqui vai dizer que eles fizeram um bolo sem levedura. Ou seja, quando fala sem levedura, que a palavra vai dizer que eles fizeram muito rápido, não teve tempo do bolo, nem teve que proporcionar aquele processo, né, de levadura. É igual fazer um pão. O pão exige o quê? Um tempo de descanso para que ele venha crescer. Ou seja, eu creio que naquele momento que não teve aquele processo, que o bolo foi feito muito rápido. Ou seja, para receber aquelas duas visitas, abençoada que estava na casa de Ló. Eu creio que Ló ainda não sabia, mas Ló ficou sabendo depois. Porque no momento aquele homem deve ter ficado assim meio desnorteado, né? Porque imagina eu estou na minha casa, nós estamos na nossa casa, aí chega 2 homens na nossa casa e nós vamos descobrir que aqueles 2 homens eram anjos de Deus. Nós vamos ficar meio assim, porque nós não estamos acostumados com essas coisas acontecerem assim. E aquele homem foi privilegiado com a sua família. E aquele anjo falou para ele assim: tem mais alguém aqui? Ele diz assim: tem os gêmeos, que é os namorados da minha filha. Então bate e avisa ele que hoje Deus está dando a oportunidade para eles, para vir junto com vocês, e nós vamos tirar vocês dessa cidade para que vocês vão parar o quê? Boaz. Vocês vão parar um monte, para alto, lá para cima, subam lá para cima. Era o alto do monte. Mas lá no monte tinha o quê? Tinha só mato. Lá no monte tinha o quê? Lá no alto tinha um lugar seguro. Porque nós sabemos que quando nós estamos no alto, nós estamos seguros, né? No alto nós estamos seguros. Então eles estavam aqui lá embaixo. E os anjos pediam para ele subir. Mas Ló ainda continuou temendo. Ló ainda continuou ali apreciando aquelas coisas. Aí Ló ficou assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Imagino eu que aquele homem ficou preocupado, porque eles tinham construído muita coisa ao longo de muitos anos ali. Assim como Abraão também tinha prosperado, no meio do deserto, no meio da onde não tinha nada, Deus fez ele prosperar. Ele construiu ali o quê? Ali foi a família dele que foi crescendo. Ali foi o quê? Uma pequena nação foi surgindo no meio daquele homem. Junto àquele homem valoroso que Deus amava. Não é? Deus mandou cuidar do primo dele, ó. Deus mandou o anjo lá para cuidar do primo dele. Porque Abraão orava e intercedia por aquele homem, intercedia por aquela família. Ele estava lá, mas ele estava orando também para a vida dele aqui. Mas sabia também que aquele homem lá também era temeroso. Ele tinha temor sim. Ele poderia estar fazendo as coisas de maneira meio errada, de qualquer maneira, mas ele era temeroso. Porque às vezes as pessoas, irmão, ela pode não estar na presença, ela pode não vir na igreja, mas tem pessoas que têm mais temor do que alguns que estão dentro da casa do Senhor. Porque a palavra vai dizer que nós temos que temer aquele que tem poder para destruir, para dar vida e para tirar a vida. Amém. Porque o Senhor tem poder para tirar a nossa vida e também tem poder para nos dar a nossa vida. Assim como ele quiser. Não foi assim que ele fez na vida de Ezequias? Ele acrescentou o quê? 15 anos na vida de Ezequias. Ele quis acrescentar 15 anos. Ele era obrigado a acrescentar? Não. Mas ele quis acrescentar. Então, ele também quis enviar os anjos para protegê-lo com a família dele. Só que a Bíblia vai dizer que quando Ló chegou lá, aonde estavam aqueles 2 homens que eram os gêmeos dele, que a palavra vai dizer isso, Ló falou assim: olha, é para vocês saírem, nós vamos te buscar, vocês preparam as suas coisas, vem para a minha casa, para vocês irem junto comigo, porque hoje, Deus mandou falar que
que vai descer aqui e vai destruir esse lugar que é para vocês virem lá perto de nós. E Ele vai te dar, hoje Jesus está te dando o direito de salvação. Hoje Deus está salvando a sua vida, está livrando você da morte. Mas a palavra vai dizer que aqueles homens começaram a zombar. Ali naquele de Ló, o Senhor começou a zombar dele. E não fez o que? Aqueles homens não acreditou no que Deus usou, que os anjos mandou ele falar. Hoje Deus está te dando o quê? Uma oportunidade. Aqueles dois homens estavam tendo uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Só que eles zombaram. E por devido a eles zombar, eles ficaram lá. Aí Ló, o que Ló fez? Ló, aquela vagareza toda, ali olhando aqueles bens, olhando aquilo que era material, e os anjos com pressa, porque os anjos tinham tempo para poder fazer. Quando a palavra vai dizer aqui, ó, tem uma parte que eu li aqui na Bíblia, que vai dizer assim no finalzinho: e saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então quer dizer, eu creio, a palavra vai dizer e mostra que quando os anjos destruíram aquela cidade, ainda foi de madrugada, antes do pôr do sol nascer. Sabe por quê? Porque quando aquele povo todo estivesse dormindo, Deus descia o fogo do sol e destruía aquela cidade. Para não dar tempo de ninguém correr, sabe por quê? Mesmo que ninguém conseguiria correr, sabe por quê? Porque quando nós sabemos que a Bíblia vai dizer que lá no comecinho, quando ali Moisés estava guiando o povo, que o povo se levantou contra a vida de Moisés e começou a se achar que um dos primos de Moisés começou a falar: por que Deus só fala com ele, não fala comigo? É lógico que Deus fala comigo, eu também sou sacerdote, ele é sumo sacerdote, mas eu sou sacerdote, ele confiou eu andar com a presença dele, ele também fala comigo, então eu também posso fazer do jeito que eu quiser. Aí ele começou a querer fazer do jeito dele, aí começou a colocar as pessoas contra Moisés, e Deus permitiu a terra abrir no meio e eles serem engolidos. Todos aqueles que tocaram e fizeram daquilo que Deus levantou para fazer. Glória a Deus. A terra engoliu aquele povo naquele momento, sabe por quê? Porque ele levantou contra o ungido do Senhor. Porque ele estava colocando as pessoas contra aquele que Deus levantou para direcionar eles no deserto. Porque eles não acreditaram no que Deus fazia sobre a vida daquele homem. Não estavam acreditando que Deus usava ele para encaminhar ele para chegar na terra prometida. E assim também eu vejo que Ló estava naquele lugar horrível, mas aquela terra ainda não era dele que Deus tinha preparado, porque a terra dele não era lá ainda, era depois daquele momento que ele ia sair daquela terra, que estava sendo o quê? Uma terra contaminada. Deus ia tirar ele do meio da contaminação, do meio da prostituição, do meio das coisas erradas, para levar ele para o canto separado. Porque lá Deus ia cuidar dele, lá Deus ia purificar, lá Deus ia limpar. E ali foi o momento que Ló, a palavra vai dizer que Ló ainda estava ficando por lá. Ló ainda, eles não tinham arrumado nada direito para sair da casa. E aquele povo estava enrolando, estava fazendo muita, sabe? Estava ali pensando, queria sair. Mas sabe o que eu acho mais lindo? O que eu acho mais lindo, irmãos? Que às vezes, aqui como eu estava vendo, o anjo estava lá. E a palavra vai dizer que chegou um momento que reuniu toda aquela cidade em volta da casa de Ló e queria entrar para pegar aqueles homens que estavam lá. A Bíblia vai dizer que aqueles homens estavam mal intencionados lá fora. Ali fala que foi jovem, adulto, velhos e crianças. Todos ao redor. Mostra que estes homens que estão aí dentro. Queremos conhecê-lo. Mas eles não queriam conhecê-lo somente fisicamente, olhando. Eles queriam, a palavra vai dizer que eles eram homossexuais. E a homossexualidade é o único motivo aqui oferecido para o julgamento de Sodoma. Ou seja, que eles queriam conhecer de outra forma.
Eles queriam pegar aqueles homens e corrompê-los. Mas não teriam como, sabe por quê? Porque eles não sabiam que aqueles homens que estavam lá eram os anjos de Deus. Mas a palavra vai dizer que no momento, Ló entrou na frente para proteger os dois varões que estavam na casa dele, que eram os anjos. Olha, Ló colocou sua vida em risco por aqueles dois varões. Porque aqueles dois varões lá não era qualquer um, não. Aqueles dois varões lá eram os anjos de Deus. Era o Senhor, era o livramento dele. E ele se prontificou na frente e falou: não. Naquela hora ele começou com aquele povo, mas aquele povo não quis conversa. A Bíblia vai dizer que chegou um momento que aquele povo queria invadir a casa. Aí sabe o que aqueles dois homens fizeram? Aqueles homens eram os anjos. Sabe o que o anjo fez? O anjo estendeu a mão assim, ó. Quando eles estenderam a mão, diz que todo aquele povo ficou cego. Aquele povo ficou cego. Ele cegou toda aquela multidão. Aquele povo ficou se batendo, se debatendo entre um e outro ali, ó. Ele não conseguia achar o rumo da casa, não conseguia achar o caminho da porta, não conseguiam achar a saída e nem a entrada. Aquele povo ficou se debatendo um com o outro. Aquele povo, sabe o que aconteceu? Quando aquele povo queria tocar naquele que Deus escolheu, quando aquele povo queria tocar naquele escolhido de Deus, Deus cegou aquele povo, assim como cegou Saulo também. Não foi? A palavra fala que quando Paulo queria perseguir a igreja que estava escondida lá no final, quando ele queria destruir aquele povo de Deus que ele tinha escolhido, que era o povo de Israel, Deus cegou ele no meio do caminho, para ele não concluir, porque ele ia concluir da cara. Ele ia querer destruir, e ninguém destrói aquilo que Deus põe, não. Ninguém destrói o povo de Deus, não. Ninguém destrói a igreja de Deus. Ninguém toca na igreja de Deus. Eu escutei um testemunho, sabe o que aconteceu? O homem foi novo, o varão hoje era pastor. Ele foi novo para uma cidade que Deus mandou ele com a família dele, e ele estava no mercadinho fazendo compra lá, e ele estava numa cidade, ele era missionário. E a mulher chegou para ele e falou com ele assim: você tem que falar com o senhor, pode falar? Ela começou a falar e começou a demorar. Ele: olha, fala rápido, eu estou com pressa, eu tenho que mandar fazer uma moça para mim ainda hoje. Aí ela: não vou falar. Moça, eu tenho 35 anos que eu mexo com esse espírito. Tem 35 anos que eu faço obra. Eu sou uma macumbeira, eu sou ali, ó. Eu sou daquele, eu tenho um terreiro ali. Eu faço obra, toda a cidade tem medo de mim. Tem 35 anos que eu pego e sacrifico animais. E tem mais de 12 anos que eu venho fazendo uma obra. Tem muito tempo que eu venho fazendo obra. Tem muito tempo, tem mais de anos que eu venho fazendo obra para tentar te destruir 1 ano e 8 meses. Eu venho fazendo obra para destruir você. Só que entrou algo lá no meu terreiro, entrou algo lá que foi diferente. Não é o espírito que eu estou acostumado a mexer, não. Entrou um homem de branco lá, um homem grandão, e apontou o dedo na minha cara e falou assim: olha, se você tocar mais uma vez nesse meu servo, eu vou matar você, eu vou descer você a sepultura, vou tirar a sua vida. Se você tocar mais uma vez naquele meu servo, tem que vir para fazer a obra, eu vou tirar a sua vida hoje. Aí ela falou assim: moça, pelo amor de Deus, fala com aquele homem lá de branco lá, para não tirar a minha vida, que eu quero viver. E ele até ficou com ela e falou assim: olha, eu não vou falar com ele para tirar sua vida, não. Eu vou falar com ele para te resgatar. Porque ele também chama você, que ele quer que você lance na obra dele, para fazer a obra dele. Aí ele foi e ficou com ela e falou assim: olha, você está matando animais para sacrificar, para fazer coisa para destruir. Se você soubesse a luta que eu estou lá, era qual, moço? Ué, você pegaria um desses animais e levaria para me comer lá com a minha família? Ou seja, ele não teve medo, não. Ela falou assim que as pessoas tinham medo dela. Mas ele não tem. Sabe por quê? Porque maior está em nós do que o que está no mundo. Porque nós sabemos o Deus que servimos. O general de guerra está na frente. Ele mandou o anjo descer lá e falar que se ela fizesse alguma coisa, ia morrer. Então o que acontece? Olha só. Os dois homens acusaram. Eles zombaram do homem de Deus.
zombaram de Ló, perderam a chance. Olha, eles estavam perto da vitória. Ó, a vitória estava aqui, ó. Eles estavam pertinho do lado. O anjo estava quase pegando na mão e levando. Mas o que eles fizeram? Eles não quiseram escutar. Aqueles dois homens, eles poderiam, aqueles homens, olha só, aqueles dois homens, eles eram escolhidos? Não. Mas aqueles dois anjos deu oportunidade. Deus deu o quê? A oportunidade. Porque através da vida de quem? De Ló, ele fosse lá e pegasse na mão dele para seguir, vem para cá. Vem para cá. Não é? Ele deu a oportunidade dele. Olha a chance. Tira ele de lá. Também hoje eu darei a oportunidade para ele. É isso que Deus está fazendo. Deus está dando a oportunidade todos os dias. E tem pessoas que não estão querendo. Tem pessoas que estão perto de poder ser salvas. A salvação. Tem pessoas dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, que está aqui, ó, do lado da presença, está junto da presença de Deus. Está pertinho, está pertinho. O anjo do lado, Jesus aqui do lado, cuidando. Eles preferem trocar a presença de Deus pela contaminação dos outros. Preferem perder a oportunidade de estar do lado de Deus, de salvar a sua alma, de salvar a sua vida, a sua família. Mas preferem continuar no pecado, preferem continuar no erro, preferem continuar acreditando naquilo que não é verdade do que acreditar na verdade. Ou seja, eles querem pagar para ver. Assim como aquele discípulo andava do lado de Jesus, Judas, que o traiu, né? E assim como aquele que Tomé tinha que ver para crer. Ou seja, Jesus falando: sai daí, meu filho, sai daí que não vai dar pouco você não. Mas ele preferiu ficar para ver. Ou seja, preferiu não acreditar que era o anjo de Deus que estava falando, que era Deus que estava avisando para ele sair. Irmãos, olha só, aqui vai dizer que chegou o momento que os dois anjos pegaram na mão da esposa, na mão de Ló e na mão das filhas para sair. Olha, chegou o momento que o próprio Deus, ó, o próprio Senhor pegou na mão. Vambora, que aí não vai dar nada não. Vambora, que eu estou precisando destruir esse lugar, é rápido. E assim que está acontecendo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja. Jesus está voltando para buscar a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. E Jesus hoje está querendo que nós continuemos com a mesma fé, com a mesma posição, acreditando, perseverando, porque a vitória é nossa. Porque a nossa ida para a glória está perto. A nossa morada no céu está perto. Aqueles que não quiserem, não tem problema. Porque a palavra já vai dizer que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Outros é que vão ser escolhidos. Então aqueles que estão querendo, continuem marchando, continuem acreditando. Olha, aquela vitória vai vir ainda. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer, porque a palavra fala: eu não sou meu para querido, nem me tomo que me arrependo. A palavra fala: tudo passa, mas a minha palavra não. Passará céus e terra, mas a minha palavra não. Então, da mesma forma que Deus enviou anjos para poder pegar aquela família e colocar nos braços, e levou para o alto do monte. Boaz, ficou lá em Boaz. Aí vai dizer que após a saída de Ló, mas a sua família, olha, ali Ló saiu, as suas filhas foram, a sua esposa foi. Só que tem uma coisa, né, irmãos? A palavra fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa conhece a verdade, sabe que foi liberto, sabe que Deus tem poder para libertar e Deus tem poder para salvar. Mas aquela mulher, ela saiu de Sodoma
Mas Sodoma não saiu dela, porque ela foi até caminhando para a saída para ir para a glória. Só que ela resolveu no meio do caminho olhar para trás, o anjo falou: Fátima, mas não olhe para trás, porque, meu Deus, nós vamos destruir essa cidade. Não olhe para trás, só olhe para frente, porque a sua terra é lá, o seu caminho é lá. Mas aquela mulher, ela olhou para trás, e naquele momento a palavra vai dizer que ela virou uma estátua de sal, porque a palavra vai dizer que ali foi destruído com enxofre. Deus mandou um fogo do céu, e aquelas raias, aquelas rajadas, e a terra, a palavra vai dizer que até a terra teve um tremor de tanto tamanho e poder de Deus, que caía aquelas bolas de fogo assim, ó, com enxofre, e aquela cidade foi destruída. Aqueles dois que não quiseram, ficou também, foi destruído. Ou seja, teve até a oportunidade. Ou seja, às vezes as pessoas têm a oportunidade, a porta abre para ele entrar, mas em vez dele entrar, ele quer sair. Não é? A porta abre, entra, filho. Vem, filho, eu te amo. Vem que a porta está aberta. Mas ele não. Deixa eu continuar fazendo isso aqui. Deixa eu continuar a viver. Daqui a pouco eu posso pensar se eu vou fazer isso. Tem pessoas pensando demais em coisas que Deus não quer. Tem pessoas praticando demais coisas que Deus não agrada. Tem pessoas que às vezes preferem continuar ali no vazio, preferem continuar ali sofrendo do que ir para a casa do Senhor, do que ler a palavra do Senhor, do que acreditar que o Senhor está chamando, do que acreditar que Deus está lá esperando. Tem pessoas que preferem as coisas mal do que as coisas boas. Tem pessoas que preferem sofrer do que ficar em paz com o Senhor. Tem pessoas que não querem paz, só querem tormento. Tem pessoas que parecem que não têm prazer na paz, mas gostam de tormentar, gostam de prejudicar. Quantas pessoas tem assim nessa terra? Quantas pessoas têm feito isso? Tem trocado as coisas santas pelas coisas ruins? Tem trocado as coisas de Deus? Tem trocado Jesus pelas coisas do mundo? Não querem conhecer o Senhor? Preferem ficar no mundo? Às vezes a Bíblia está lá, tem aquele monte de livro, eles lêem todos os livros, mas a Bíblia continua no mesmo lugar. Não tem nenhuma curiosidade, nenhum momento de pegar aquela Bíblia e dar uma lida nela. Mas lê todos os livros, fala todas as séries, fala tudo aquilo que passa, tudo aquilo que leu, mas não leu a Bíblia em um minuto. Muitos merecem votos de conhecimento, né, que a palavra fala. Meus filhos estão crescendo por não conhecer as minhas escrituras. As pessoas estão morrendo por não conhecer a verdade. As pessoas estão morrendo por continuar praticando e fazendo a vontade da carne. Porque a carne ela quer prazer, a carne ela quer conforto, mas o Espírito não. Porque nós sabemos que a palavra vai dizer que aquilo que nós vamos buscar mais é que nós vamos estar mais cheios. Por que a carne tem crescido? Sabe por quê? Porque a carne está cada vez mais buscando a vontade dela. O Espírito está lá incomodando, o Espírito está lá tirando, a alma está lá ferida, mas a alma não tem sido alimentada pelo Espírito, que é a palavra, a alma não tem sido alimentada pelo poder de Deus, a alma tem sido alimentada não, porque a carne tem sido alimentada dia após dia. Por isso as pessoas estão parecendo, estão falhando com o Senhor, mas o Senhor não queria que aquelas pessoas, eu também não quero que elas continuem falhando, eu quero que elas venham para a presença. Só que não tem jeito, não tem como. Tem pessoas que parecem que gostam de continuar no mesmo lugar e não acreditar que Deus ainda dá a oportunidade. Mas naquele dia não vai ter como as pessoas reclamar, porque Deus tem dado muita oportunidade. Deus tem dado anos e anos de oportunidade e as pessoas não têm pegado. Assim como Ele deu oportunidade para aquele povo, quando Ele foi destruir, que Noé estava lá,
Noé pregou mais de 100 anos para aquele povo não converteu. Mais de 100 anos o Espírito Santo de Deus não converteu aquele povo, e aquele povo continuou lá. Um dia que Deus chamou os animais, um dia somente foi falado para que os animais viessem, os animais vieram para dentro da arca. Somente uma palavra foi liberada. Os animais foram salvos. Foram tudo para dentro da arca. E aquele povo escutando, ó, tempos e tempos. Ó. Assim é hoje a palavra do Senhor. Nós vamos falar da palavra de Deus. Tem pessoas que até viram de lado assim, ó. Tem pessoas que nem querem olhar. Já teve pessoa que chegou para mim e falou assim: olha, posso te pedir uma coisa? Não fala das coisas de Deus, eu não gosto, não. Fala desse jeito. Não fala o nome de Deus, não, que eu não quero ouvir, não. Só que dura vai ser a hora, e quando chegar aquela hora, se ele não se arrepender, ele vai chegar naquele momento de aflição, naquele momento de perturbação, naquele momento de só tem esse lugar, só tem essa corda para me segurar, deixa eu subir, deixa eu entrar. Aí ele vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, eu vos não conheço. Quando meu Senhor foi falar da minha palavra para você, você não quis. Quando fulana foi falar com você, também você não quis ouvir. Pois eu enviei várias e várias pessoas para falar com você, vários profetas e profetisas para te avisar, e ele não quis escutar. Eles quis continuar no prazer da carne. Porque nós sabemos que para servir a Deus, nós temos que abrir mão de algo, né? Nós temos que abrir mão das coisas erradas para as coisas novas e limpas chegar. Para poder ser limpo, dói. Mas você não quer passar pela dor, não. A dor que Jesus passou foi muito maior do que a dor de renúncia. Porque Jesus passou por duas dores. A primeira dor da renúncia e a segunda da dor verdadeira, do sangue derramado. Ele teve que renunciar, andar calado, aguentar a humilhação, e ainda teve que sofrer no final. O sangue derramado, a lágrima descendo com formato de sangue. E não descia lágrima, que a palavra fala, descia sangue ao invés da lágrima. Sabe o que é aquilo? Tristeza de ver que eu vou morrer, mas muitos ainda vão se perder pela dureza do vosso coração. Coração duro para a palavra, mas aberto para as coisas erradas. Duro para a verdade, mas aberto para a mentira. Quantos não gostam de escutar a verdade, só gostam de escutar a mentira, só gostam de escutar a palavra de bajulação, só gostam de ver sorriso, olhando e bajulando. Mas quando exorta, não gosta. Pessoas não gostam de ser exortadas, não gostam de ser chamada a atenção, só gostam de ser risado. Está acostumado, ficar risando. Fazer carinho. A gente faz carinho em criança, em bebê. A gente faz carinho em esposa, em filhos. Faz carinho em mãe, em pai. Se precisar de exortar também, fala. Mas a vida toda não é só carinho, não. Deus dá carinho, Deus dá paz, Deus dá alegria, Deus prospera, Deus dá tudo. Mas Deus também dá. Agora é hora de batalha. Agora é hora do soldado posicionar. Chega a hora da guerra. Chega a hora de lutar. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar cada dia vigilantes na presença do Senhor. Tem que pedir a Deus misericórdia, porque não está sendo fácil, não. Foi aonde? Lá foi, a palavra vai dizer. E fala: apressa-te, escapa de para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Ou seja, Deus não poderia fazer nada antes da família sair. Porque se Deus fizesse, se não tivesse a distância permitida no lugar onde Deus mandou ficar, ele também poderia ser atingido. Porque o poder de Deus é tremendo, irmãos. O poder de Deus é tremendo. Eu creio que Deus nem colocou todo o poder dele ali. Naquele momento foi só um dedo dele tocando naquela cidade. Porque se Deus derramar o poder, destrói o mundo inteiro. Por isso a palavra fala que não ficará pedra sobre pedra e não será destruído. E quando Deus vier com ele no final, quando Deus recolher a sua igreja, recolher o teu povo, ele vai descer com a sua ilha inteira. Aí vai destruir o mundo todo, vai acabar tudo, não vai ficar nada, vai ficar só poeira.
Aquilo tudo que foi montado, aquilo tudo que foi gastado, dedicado anos e anos para fazer as coisas materiais, vai ser destruído com apenas um soprar. Com apenas nem uma hora. É perigoso. Com uma hora vai destruir tudo. Porque o poder dele é tremendo. Ele não fala que na palavra que foi feito o mundo em 6 e 7 descansou? Se ele fez tudo em 6 dias, no 7 descansou, imagina para destruir. O que vai fazer é mais detalhe, né? Todo mundo sabe. Vai poder fazer um crochê, vai fazer um artesanato, vai poder fazer uma coisa, desenhar. É tudo demorado, tem que pensar, calcular. Mas para destruir, não, você chegou lá e botou o fogo, rasgou, acabou. Então, assim é a mão de Deus. Então, eu espero que essa palavra tenha ficado no nosso coração. Que o Senhor possa ter falado comigo, com todos, e também comigo, como falou comigo, né? Que essa palavra venha servir e venha nos edificar cada dia, venha nos fortalecer cada dia. Que nós venhamos ser alimentados pelo Espírito, pela palavra de Deus, né? E venhamos a cada dia continuar vivo. E eu sei que assim como o Ló foi abençoado, nós também vamos ser. Que Deus deu para ele e também quer dar para nós. E as nossas bênçãos não estão longe não, está chegando. É tudo no tempo de Deus. Porque Deus não atrasa nem adianta. Chega na hora certa. Amém? E agora eu vou estar passando para o pastor, para estar poder fazendo aqui, né? A Santa Ceia, ele vai estar aqui orando, vai estar aqui lendo a palavra. Deus vai estar usando ele para poder hoje, né? Cultuar esse culto de Santa Ceia, no qual hoje é o dia que o Senhor tem separado para nós. É mais um dia de aliança com o Senhor. Mais um dia que nós estamos fazendo mais uma aliança com Deus. Assim como ontem aquela moça fez uma aliança com o Senhor. Ali aquela moça foi resgatada. Hoje nós estamos fazendo mais uma aliança com Deus para nos fortalecer espiritualmente. Para que Deus venha nos dar força para continuar marchando. Amém? Apresenta a vida do céu ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda o teu céu, Pai. Guarda a tua família, Pai. Guarda os teus negócios, Pai. Repreenda, meu Pai, toda cena, toda investida do inimigo contra a vida da tua família. Joga por terra, vai quebrando, vai desfazendo todo laço do passageiro e toda peste perniciosa, Pai. Dá ele, meu Pai, sabedoria, meu Pai, para que hoje, meu Pai, enxotar, meu Pai, o Senhor possa, meu Pai, usar, meu Pai, ele como instrumento, mais uma vez na tua casa, para ministrar, meu Pai, amado, essa Santa Ceia, e nós viemos receber, meu Pai, amado, o teu sangue e o teu corpo esta manhã, meu Pai, que viemos